Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó Casas Irmãs, para mais uma noite de reflexão. Essa noite nós teremos nossa irmã Neide, que vai falar o tema do livro Evangelho na Família, o perdão no lar, né? Então, antes de passarmos a palavra para ela, vamos nesse momento fazer, como sempre fazemos, a nossa vibração planetária. Sentemos comodamente, elevemos o nosso pensamento a Jesus, a Nossa Senhora, e vamos mentalizar agora todos os continentes desse planeta Terra, nossa casa. Sejam derramadas chuvas de bênção para cada canto desse planeta que esteja em aflição. E hoje, em especial, vamos pedir para o Oriente Médio, todos os países do Oriente Médio, para o Irã, Israel, Estados Unidos, que cessem as guerras, cessem os conflitos, que a pleiade de espíritos estejam envolvendo cada líder dessas nações. Todos que estão diretamente ligados a essa sede de guerra, de destruição, possam ser acalmados. Que os corações endurecidos, ainda endurecidos, possam se render ao poder de Deus e cessar fogo. Que qualquer país, qualquer região que esteja em conflito, pare agora, pelo poder de Deus, Nossa Senhora, Mãe Maria. Que sejam envolvidos pelo poder do amor. E se renda ao diálogo e ao cessar-fogo. Que nós, unidos com outros corações que nesse momento estão em vibração, possa fortalecer essa corrente e envolver o nosso planeta Terra em energias de amor, em energias de paz. Onde esteja um coração em aflição, um coração conturbado, nesse momento, seja acalmado, em nome do poder de Deus. Que assim seja, e assim será. Passemos agora a palavra para a nossa querida irmã Neide. Muita paz. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião nossa, onde nós vamos refletir um pouco sobre um assunto assim muito importante, apesar de que todos os assuntos discutidos, analisados, estudados nas doutrinas são de extrema importância. Mas esse assunto hoje é um assunto que eu achei até interessante, porque eu falei o mês passado sobre paciência. E esse mês agora nós vamos conversar sobre o perdão no lar, né? Então, uma coisa está assim ligada à outra, porque para você ter o perdão no lar, você precisa também exercitar a paciência. Nós vimos isso no mês passado, que a paciência seria um exercício constante, para que a gente não perca essa paciência, né? Então, o texto é de Adenauer e é perdão no lar, de Adenauer Novaes. Então, ele nos traz aqui, logo no primeiro parágrafo, dizendo o seguinte: cultivar o perdão
no ambiente doméstico e é capacitar-se para a convivência social plena. Só cresce quem sabe perdoar e abre o coração em acolhimento ao outro. Então, a gente vê que o um conceito importante, onde a gente traz para ter essa boa convivência, é preciso também ter o perdão. E mais adiante ele fala aqui que por nós convivermos de perto, né, muito de perto, às vezes existem dissidências, às vezes existem mágoas, às vezes existe discordância. E aí, nesse caso, é preciso que a gente analisar, a gente compreender, ele fala também muito aqui em compreensão. É preciso a gente compreender a situação do outro. Se às vezes nós podemos estar na mesma situação, como é que eu agiria? E às vezes aquilo vem para a gente e a gente pergunta, oh meu Deus, por quê? Mas na verdade a gente deve perguntar para quê? Às vezes aquilo vem de uma maneira de um recado, um alerta para nós, né? E a gente pode compreender, de repente, no momento, não é oportuno, né? Eu até ouvi, se eu não me engano, não sei se foi Adenauer mesmo, que disse assim: o momento da raiva, da ira, é normal. Às vezes você tem um impulso, aquele momento você tem aquele, mas você deve exercitar, como ele fala aqui hoje. O perdão é um ambiente doméstico, deve capacitar-se. Então, não é algo que está em nós, mas nós precisamos exercitar, como exercitamos também a paciência. Então, para a gente ter perdão, é preciso também ter paciência, de compreender o outro, de ver a situação do outro. E também observar o que vem, o que vem, por exemplo, não no ato da ofensa, mas o que vem por trás disso. Porque nisso aí temos também um fator muito que nós vamos ver mais adiante, um fator muito importante, que é a nossa experiência de vidas passadas. Então, nós temos experiências de vidas passadas que, de repente, elas ficam marcadas lá no nosso perispírito e afloram, assim, repentinamente. E, às vezes, tem pessoas que são mais controladas, tem outras que não. Então, cabe a nós, a cada um de nós, que queremos progredir espiritualmente, que queremos realmente trabalhar na nossa reforma íntima, fazer esse exercício e capacitar-se para perdoar. Não é fácil, né? Mas é possível se a gente se esforçar. Né? Eu já falei uma certa vez que eu, mais jovem, né? Bem jovem, tinha dificuldade, muitas vezes, de me desculpar, de pedir perdão. Eu fazia de tudo para não ofender nem nada, mas quando se fizesse comigo, acabou. Eu esquecia, não queria nem saber. E isso me trazia muita angústia, muita angústia, muito sofrimento. E a mágoa, o ressentimento, ele é um gerador de sofrimento. Se somatiza doenças, doenças físicas e doenças espirituais também. Né? Então, a gente tem que ter essa compreensão, ter essa compaixão,
ter essa misericórdia, pedir essa misericórdia divina, para que a gente realmente possa fazer esse exercício de perdão, de pedir perdão, pedir desculpas. E por quê? Porque o perdão liberta. O perdão liberta o outro e nos liberta também. Porque você está carregando aquela mágoa, aquela culpa, então é melhor, muito melhor você partir para o diálogo, né? Vem cá, no momento que se não der, é preferível você silenciar. Ficar em silêncio, silenciar e deixar passar e depois você vai, conversa, bota os pontos nos is e tudo mais. E isso aí vai para... Eu estendo até tudo isso até para a nossa família global, né? Porque nós não vivemos somente cerceado dentro da família no lar, mas a família é a nossa primeira escola e é onde nós temos intimidade. E como nós convivemos mais tempo, logicamente, as mágoas, os acirramentos podem acontecer com mais frequência. É diferente de um trabalho que você passa, apesar de que o trabalho a gente passa 8 horas de trabalho, e quantas dissidências ocorrem, né? Então, a gente também tem que estar preparado para essa questão de também fora do lar, né? E principalmente no lar é que a gente tem que obrigação praticamente de perdoar. Então, às vezes a gente criança tem qualquer discussãozinha, briga por brinquedo, por querer isso, querer aquilo. Então, cabe aos pais a orientação. Então, lá na nossa casa, fui criada assim. Minha mãe, quando a gente tinha qualquer... O que é de um é de todos, para saber dividir nem brigar. E eu também criei os meninos assim. E quando começavam com rusga por causa de brinquedo, eu digo, bem, vão brincar ou vão brigar? Se for para brigar, cá agora. Não, 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 aí vou brincar. Então, a gente também tem que educar, né? Desde criança, porque a criança que não houve orientação, que começam a brigar, então se torna uma família também desunida. Adultos, eles não vão ser espelho se em casa ou o pai, a mãe também vivem se degladiando, brigando, então discutindo, xingamentos, né? Então, a gente também tem que prestar dentro da família, desde o início, prestar atenção a esses fatores aí. Então, ele nos traz aqui o seguinte: as relações podem gerar mágoas quando, quando criamos expectativas para o comportamento do outro. É outra coisa que é ruim na nossa vida, é você criar expectativa. Então, você querer que o outro faça e atenda às suas necessidades, aí é complicado. Ninguém vai conseguir isso, ninguém. Você pode até conseguir uma vez ou outra, mas tudo que você quer, você só quer como você quer. Então, não funciona. Então, manter expectativa é algo que só faz prejudicar o bom relacionamento. Então, você não é que você seja uma pessoa sem esperança, sem expectativa, não seja negativa de jeito nenhum, mas não colocar 100% de expectativa em nada, porque só Deus é que faz o 100%. Nós humanos não fazemos. Então, a gente não deve colocar expectativa em nada e nem em ninguém. Porque, às vezes, as decepções vêm justamente por isso, por causa das expectativas, que a gente coloca aquela expectativa, deve o outro
retribuir como nós queremos e, na verdade, não é como nós queremos. E aí é uma oportunidade da gente analisar o outro, as causas que levaram aquele outro, para que a gente possa realmente partir para esse aprendizado, né, do perdão. Outro ponto que ele nos traz é que, para se evitar mágoa, tentar compreender que também poderíamos ser capazes de cometer o mesmo equívoco das pessoas que nos atingem. Então, é nada mais, nada menos do que empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro, para a gente sentir o mesmo, ou seja, o ensinamento de Jesus, né? O ensinamento de Jesus. Não faça ao outro aquilo que não quer fazer consigo. A gente sabe que tem muitas situações que são, vamos dizer assim, são terríveis, né? De se aceitar. Nós estamos aí vendo essas questões de feminicídio, de estupro, de violência, e às vezes a gente fica assim, indignado. Não digo revoltado, mas a gente fica indignado. Mas nesse momento é preciso ter compaixão, porque ele mesmo diz aqui no texto que quando a gente analisa dessa forma, a gente observa a ingenuidade ou a ignorância de quem praticou das leis de Deus. Então, a pessoa é ignorante na lei de Deus. A pessoa é infantil na lei de Deus. Então, essa pessoa merece compaixão. Não é negar o feito, não ser conivente e nem achar que é normal, mas sim, pelo menos, ter a compaixão. Quando a gente ouve esses crimes, a gente orar por essas criaturas que ainda são tão rudes, tão rudimentares na face da Terra, no nosso planeta. Outro ponto que ele nos fala aqui é que provavelmente existem situações, o que eu falei aqui, ó, ele bota assim, provavelmente existem situações gravadas em nós que provocam a mágoa, a raiva em alguém. Esses registros arquivados em nossa mente decorrem de várias experiências vividas nas existências reencarnatórias e que necessitam de atenção. Então, eu falei isso até no início, porque nós, às vezes, não são coisas até que você não tem uma simpatia, não digo antipatia, mas não tem uma simpatia por alguém, ou não vai, eu não vou, não vou, meu santo não bate. Né? Tem muita gente que diz assim, meu santo não bate. Mas a gente tem que observar isso. Então, ver. Eu não vou dizer que é difícil, é desafiador. É desafiador você conviver com alguém que às vezes você não tem aquela afinidade, né? Mas às vezes vem na sua vida justamente para lhe testar em alguns setores que você ainda está fraco, que você ainda não se fortaleceu. Então a gente tem que orar muito e pedir essa fortaleza, esse fortalecimento, né? Para a gente levar, porque não depende, não, porque às vezes você até procura ver, meu Deus, o que foi que houve? Agora não tenho nada assim recente,
mas às vezes está ligado lá em vidas passadas, né? E aí a gente tem que realmente recorrer ao nosso Pai querido, para que ao Mestre, para que nos ilumine e nós também fiquemos no Evangelho. No Evangelho de Jesus, nós temos várias e várias passagens sobre o perdão, né? Sobre o perdão. São várias passagens. Então, uma que eu me lembro é perdoa seus inimigos enquanto está a caminho, né? Para que tenha vida eterna. Então, ele ainda coloca isso. Outra é o perdão da mulher adúltera, né? Que ele também perdoou. Então, são vários textos de Jesus que Jesus coloca como o perdão sendo perdão, amor, sendo assim prioridade. E não vai existir o perdão se não houver amor. Tem que haver amor. Tem que haver amor para haver o perdão. Se não houver, realmente não tem perdão certo. E, além do perdão, porque não é só você pedir o perdão, você precisa realmente se reconciliar. Reconciliar não quer dizer que você vai ficar de amizade, de amor, porque se uma ofensa assim muito grande, alguma coisa, você pode analisar uma parte ou outra e ver se dá continuidade à amizade ou não, se afasta, ou até dentro da própria família, né? Porque tem realmente, eu, graças a Deus, nunca passei por situação desse tipo, né? Mas tem famílias que são bem tóxicas, né? Com dissidências muito fortes. Então, a pessoa também tem. E também o perdoar é doar mais. Doar mais, doar muito de si. E também não quer dizer que o perdão você vai esquecer o fato. Você vai simplesmente mudar esse fato. Vai dar uma outra direção a esse fato. Eu ouvi até numa palestra, se eu não me engano, foi daquele menino Rossano, que ele falava o seguinte, que uma pessoa que fez consulta com ele, disse que uma das coisas que ele falou, que uma vez que ele se chateou bastante com o pai, dizendo que o pai era ranzinza, não sei o quê, ppp. E ele ia sair, adolescente, e o pai proibiu ele sair, por um motivo qualquer lá. E então ele ficou ali revoltadíssimo. Aí o pai, não vai não sei o quê. Aí ele ficou revoltado, ficou chateado. Mas quando ele cresceu, se tornou adulto, chegou mais maturidade, teve filho, ele comentava com o pai, aí ele disse assim, hoje, ele contando a ele, hoje eu falo com meu pai, lembro meu pai, pai, você lembra daquele dia que eu quis fazer isso assim, assim, você não deixou, eu fiquei chateado, e com outro semblante, com outra visão, não na visão de raiva, de chateação que ele ficou anteriormente quando adolescente, né? Então, quando ele chegou para a maturidade, amadureceu mais e teve filho, ele já conversava com o pai de maneira bem mais amena, né? E de amizade mesmo. Então, a gente precisa também disso aí, de ganhar maturidade, não ficar na infantilidade
espiritual a vida toda. E para isso é preciso esforço. Nada vem de graça. Não vem, não. A gente precisa se esforçar muito. Nós devemos ler muito Evangelho, praticar o nosso Evangelho no lar, né? Ler bons livros, livros assim, edificantes, para que a gente realmente possa pôr em prática todos esses ensinamentos que a gente ouve, para pôr em prática o Evangelho de Jesus, que às vezes a gente diz assim, é difícil, como o Evangelho. Quando Pedro perguntou, Senhor, perdoa quantas vezes? 7? Não, 70 vezes 7. Então, às vezes a gente diz assim, meu Deus, realmente, porque o perdão tem que ser assim, de maneira infinita na visão de Jesus, na visão do Evangelho. Então, não tem finitude. Ou seja, quanto mais a gente trabalha, né, e convive com as pessoas, mais a gente vai ganhando também experiência, ganhando confiança, para que a gente possa ir atuando e também praticando esse perdão. Então, é dessa forma que a gente precisa também exercitar isso. Vamos ver aqui outro ponto. O perdão liberta o outro da culpa, permitindo-lhe refletir sobre os acontecimentos que geram as discussões. Abre-lhe o coração para o entendimento de si mesmo e do outro. E realmente, né? O perdão, liberta, ele liberta a gente e liberta o outro também. A gente dá oportunidade. Aí pode perguntar, se o outro não quiser, aí o problema é dele. Então a conta não é nossa, né? Mas a gente deve, pelo menos tentar. Fundamental que o senso de justiça das pessoas acolha a misericórdia. Então ele fala aqui de misericórdia. Muito importante, ele diz: a misericórdia é a presença de Deus na chamada lei de causa e efeito. Tal lei não se fundamenta no amor, é apenas uma expressão a qual nos deve levar apenas à compreensão da lei de retorno e uma nova encarnação. É a misericórdia que nos liberta de experiência culposa pela ação do perdão. O perdão sugere a compaixão. Então, bonito isso que ele falou, né? Então, precisamos de quê? De misericórdia, a misericórdia divina, para que a gente possa também ser misericordioso. E precisamos também da compaixão, que eu falei anteriormente dessa compaixão, porque às vezes nós nos deparamos com situações muito desafiadoras para a gente assim absorver rapidamente. Mas se nós nos munirmos desses sentimentos, logicamente a gente aos poucos vai adquirindo, vai se melhorando, vai ser nada da noite para o dia, mas com fé no Pai a gente vai criando asas para a gente alçar mais alto, voar mais alto. A compaixão nos permite abrir a mente e o coração simultaneamente para a empatia com o outro, fazendo-nos vibrar numa frequência que aproxima de Deus. Uma ação e não como algo pensado negativo. Então, aqui ele está falando
do karma. Ele fala aqui em karma também, que às vezes existem, a pessoa não deve olhar o karma como sendo uma coisa negativa, e sim uma ação. Então, às vezes a gente diz assim, eu estou cumprindo um karma, mas normalmente, às vezes, a pessoa está achando que é uma negatividade. Pode ser uma negatividade, mas essa negatividade é consequência da sua ação, né? Então, a lei de causa e efeito. Então, o efeito, às vezes, do karma, de como veio, de sofrimento, de coisa, é um efeito de uma ação anterior, que pode ser nessa vida ou em vidas anteriores. Então, ele explica isso aqui, sobre isso, sobre o karma. E ele conclui aqui o seguinte: para que o perdão realmente ocorra, é preciso remover velhas feridas que ainda sangram no coração, promovendo a mágoa, antigas desavenças, velhas inimizades, ódios não aplacados, devem ser, em face do perdão, removidos para que o amor seja sentido em plenitude. Então, o amor, realmente, eu acho que é a mola mestra para a gente ter, praticar o perdão, exercitar esse perdão, exercitar a paciência também, a compreensão, a compaixão. Eu acho que sem amor, nenhuma dessas, nenhuma dessas virtudes pode dar andamento, pode ir para frente. Porque se a pessoa não tem amor, a pessoa vai ter compaixão de alguma coisa, a pessoa vai ter misericórdia de alguém, ou não vai, né? De um animal, ou de seja lá do que for, não vai ter. Então, se a pessoa tiver o amor, então nós vamos ter, consequentemente, um exercício, um esforço do perdão, da caridade, da compaixão, da misericórdia. E, logicamente, se nós somos misericordiosos, é porque nós recebemos a misericórdia divina. Então, se nós recebemos essa misericórdia divina constantemente, então nós também temos, vamos dizer que até uma obrigação de retribuir para o nosso próximo, né? O nosso próximo mais próximo, que está dentro da família. E ele abordou dentro da família, porque a família é o nosso primeiro núcleo de convivência. Então, para você aprender a viver socialmente, respeitar, você tem que conviver na família, exercitando isso também, né? Respeitando, seguindo regras, porque na vida tudo tem regras, seguindo rotinas, porque senão vai ser um adulto sem freio. A gente vê muitas crianças, às vezes eu que trabalhei muito com adolescentes e tudo, então às vezes a gente vê adolescentes que não querem seguir nada, não querem seguir regra nenhuma, mas quando a gente vai ver, vai chamar os pais, vai conversar, a gente observa que são muito permissivos. Então, sempre deram muita vazão à criança sem limite. E precisa da gente também, precisa ter limite para nos educarmos. Então, tudo isso aí vem de uma boa educação familiar, social e espiritual também. Então, esse é a nossa reflexão da noite. Agradeço imensamente a todos vocês que ouviram e desejo uma noite de paz e luz a todos.
Depois dessa reflexão de nossa querida irmã Neide, vamos passar para o nosso atendimento espiritual, convidando você, que está em tratamento ou não, a se unir a esse momento para receber os espíritos amigos, os atendentes espirituais para o passe espiritual. Sentem comodamente, coloque sua garrafinha ou copo com água. Se faz o tratamento deitada, que se deite. Se faz sentada, que sente comodamente de uma forma receptiva. Primeiro, se percebendo, relaxando ombros, pernas, pés, tronco, se conectando com o alto, elevando o seu pensamento em orações, percebendo a sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo das suas narinas, bem calmamente, relaxando, colocando as mãos em cima das coxas, espalmadas para cima, aberto ao atendimento, aberto ao trabalho da noite de hoje, que será realizado para cada um conforme as suas necessidades. Se abra para esse momento, relaxe, relaxe. Inspire profundamente pelo nariz, bem devagar, e solte o ar bem devagar. Mais uma vez, comece a fazer esse exercício, inspirando e expirando, bem devagar, percebendo cada movimento do entrar e sair do ar das suas narinas. E os atendentes espirituais se aproximam mais perto de nós. E eles iniciam o trabalho de limpeza, retirando todas as negatividades, todos os resíduos, todas as poeirinhas energéticas que acumulamos ao longo do dia, ao longo das semanas. Que essas energias estão sendo agora retiradas, colocadas na terra, na Gaia, para ser transformadas. Mais uma vez, eles fazem a limpeza, limpam cada chakra, retirando dos nossos corpos todas as energias deletérias. Coloca na Gaia, mais uma vez, limpando o nosso campo energético. E agora que eles já fizeram a limpeza, vão trazer energias restauradoras, energias edificantes, como uma esfera de luz, e colocam no topo da nossa cabeça, e essa esfera se dilui como uma cachoeira de luz fresca, envolvendo, passando por cada chakra, energizando cada chakra, chakra coronário, frontal, laríngeo, chakra cardíaco, chakra esplênico, chakra umbilical, chakra básico. E cada órgão ligado a esse chakra está sendo energizado conforme as nossas necessidades. Essa cachoeira de luz vai refrigerando a nossa alma,
acalmando os nossos sentimentos, trazendo paz, trazendo esperança, nos dando a força da força para enfrentar os desafios. Veias, vasos, artérias, tudo sendo purificado e limpo, tudo sendo energizado, fortalecido pelo poder de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus o Cristo. Para sempre seja louvado. E eles encerram esse trabalho do atendimento espiritual, fluidificam a nossa água, colocando os fluidos necessários conforme a nossa necessidade, fluidificando o nosso lar, abençoando o nosso lar e deixando a sua presença, a sua energia de luz, nosso Senhor Jesus em nosso lar. Louvado seja Deus. Gratidão, irmãos, pelo trabalho. Que assim seja e que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê dias de luz, dias de paz. Que assim seja. Muita paz e até a próxima.